Sou o Dr. Raul Mawad, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Atuo como cirurgião plástico, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O motivo principal de uma pessoa ficar calva é a questão genética, hereditária. Esse é o fator principal, associado a um fator desencadeador, que é o hormônio masculino, chamado testosterona. Daí o nome alopécia androgenética, onde existe o componente hormonal e genético. Quando nós examinamos o paciente jovem e pacientes com 17, 18, a partir de 17, 18 anos, em alguns casos já é possível observar que esse indivíduo vai desenvolver a calvície. O problema é que a calvície é progressiva. Nós não conseguimos determinar o grau de calvície, nem o tipo de calvície que um paciente jovem irá desenvolver. Com raras situações, mas em geral, como se trata de um processo constante, evolutivo, o paciente jovem requer atenção por parte do médico. O cabelo ele vai sofrendo um processo que nós chamamos de miniaturização. Então, os cabelos vão aos poucos ficando menos densos, menos volumosos, menos espessos, mais quebradiços, mais finos. Esse é um processo gradual até que realmente exista a perda e não crescem mais as áreas que antigamente haviam cabelo, se tornam áreas calvas, né? É importante uma boa alimentação. A gente sabe que distúrbios alimentares, estresse, medicações, isso vai contribuir para a queda de cabelo, né? Mas não existe uma fórmula para se evitar, né? Desde que o indivíduo tenha realmente a genética para a calvície, essa é uma característica irreversível. Ela é postergável, mas não inevitável, né? Nós podemos postergar através dos tratamentos clínicos, que são muito importantes. Basicamente, nós temos dois tipos, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. No tratamento clínico, nós vamos ter drogas como a finasterida e o minoxidil. E o tratamento clínico, que é o transplante capilar. Não é possível utilizar unidades foliculares de outra pessoa, né? Nós sempre vamos utilizar as próprias unidades foliculares do próprio indivíduo. E onde é a área chamada área doadora? É a região posterior da cabeça, que começa acima das orelhas e contorna a região posterior. Lá nós vamos encontrar fios, as unidades foliculares geneticamente resistentes à calvície. Essas unidades foliculares, quando transplantadas para a região anterior, para as áreas calvas, uma vez transplantados, eles mantêm suas características originais, como volume, densidade, o tipo de cabelo, e não sofrem mais a queda. É uma cirurgia comum, deve ser realizada num centro hospitalar ou numa clínica com toda a infraestrutura médica necessária para esse tipo de cirurgia. Requer uma assistência de um anestesista, requer uma estrutura médica como qualquer outra. Um dia de internação geralmente é o prazo necessário para esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia longa, geralmente ela ultrapassa 6 horas de cirurgia, demanda uma equipe grande de profissionais, altamente especializados, é uma cirurgia complexa, ela é feita com as unidades foliculares sendo inseridas na região da calvície com microlâminas, instrumentais específicos. Então é uma cirurgia longa e tem um cunho artístico muito importante, né? Assim, é possível transplantar outras regiões do corpo que não sejam apenas o couro cabeludo, como por exemplo transplante de sobrancelha, etc. Não é uma cirurgia que a gente considera boa, não, mas isso varia de indivíduo para indivíduo. A sensibilidade à dor é individual, né? Aquilo que pode doer muito para você, para outra pessoa não. Mas de uma maneira geral, com os analgésicos comuns, né, que nós prescrevemos no pós-operatório, o indivíduo suporta isso muito bem.
O transplante capilar, o que acontece é que os primeiros resultados eram os famosos cabelos de boneca, né? Onde do mesmo orifício tinham vários fios de cabelo. Então, aquilo deu um estigma ruim à cirurgia. Hoje não, hoje a técnica evoluiu e os resultados são absolutamente naturais. Os cuidados, normalmente nos primeiros dias a pessoa não deve praticar uma atividade física intensa, evitar uma exposição solar muito acentuada, um repouso leve e seguir as orientações médicas pós-operatórias que, em geral, o paciente é capaz de retornar à sua atividade de trabalho em 2 dias, normalmente já é possível voltar. Após o transplante, nós indicamos o uso de medicações pós-operatórias, como analgésicos, antibióticos e mesmo, em alguns casos, minoxidil, finasterida. Existe todo um arsenal médico, mas é uma vida normal. Essa é a grande vantagem do transplante. Uma vez que os cabelos voltam a crescer, acabou. Ele volta a ter uma vida absolutamente... Ele nada, ele vai na piscina, ele joga futebol, é uma vida dele, as unidades foliculares são dele, ele não vai rejeitar, não existe uma rejeição, né? A integração dos fios de cabelos são absolutamente naturais, então o indivíduo se sente muito bem, confortável para enfrentar os mais diferentes tipos de situações. Uma vez que é feito o diagnóstico de alopecia androgenética, já com um grau definitivo de calvície, é possível iniciar o tratamento com transplante capilar. Os pacientes jovens, a gente tem que tomar cuidado, né? Os pacientes muito jovens chegam bastante ansiosos no consultório e como a calvície é um procedimento evolutivo, a perda do cabelo pode desenvolver por esses diferentes tipos de calvície, o paciente jovem, muitas vezes, ele está iniciando a calvície. Nessa hora, nós sempre agimos com cautela, no sentido de que, às vezes, não é o momento do transplante, tem que aguardar até que realmente fique estabelecido o diagnóstico. Nós preferimos iniciar com um tratamento clínico, orientar esse paciente, explicar para ele, e aí ele vai entender com certeza. O cabelo, realmente, o indivíduo, ao perder, ao sentir que existe uma rarefação dos cabelos, ele pode se sentir ansioso, porque o cabelo dá ao indivíduo um aspecto mais jovial. Então, a perda progressiva do cabelo, geralmente, dá um aspecto de mais envelhecimento. Então, acho que esse seria o principal motivo. Ninguém quer, né, envelhecer antes da hora. Importante uma boa orientação, né? E dizer para ele, calma, existem tratamentos, você vai se sentir bem, mas na hora certa, no momento certo. A região frontal, né, a região anterior do cabelo, ela é digamos, o ponto principal. Claro que existem calvícies posteriores, tudo isso nós levamos em conta, mas a linha anterior do cabelo é realmente o ponto onde nós dedicamos muita atenção, né? Nós chamamos em inglês de hairline, a linha anterior do cabelo, onde nós temos os fios que fazem toda a sensação ou não da calvície, né? Então, quando o olhar ou a conversa do dia a dia, nós estamos olhando para essa região. Então ela é muito valorizada. Mas é claro que o cabelo nos dá uma aparência mais jovial. Então, um cabelo, a presença do cabelo é uma característica extremamente importante dentro da moldura da face, né? O cabelo nos torna bem moldurado o rosto, bem proporcional. Então, um indivíduo que começa a sentir essa perda do volume, da densidade, das entradas, da perda da região anterior, ele pode se sentir constrangido ou não. É uma autoestima. Cada um... Existem homens calvos que estão muito bem, mas para aqueles que querem, existe o tratamento. Isso é uma opinião pessoal. Eu vejo que muitos os homens que têm calvície acabam raspando todo o cabelo. Na verdade, quando ele faz isso, ele fica mais uniforme.
porque isso dá uma aparência mais agradável, mas às vezes quando ele deixa os cabelos uma área central calva e uma área lateral com cabelo, há um contraste, e nós não gostamos do contraste. Então às vezes, o indivíduo, de uma maneira inconsciente, ele acaba tirando tudo e ele fica um aspecto mais uniforme. Então nós gostamos do que é simétrico, do que é uniforme, do que tem uma estética. Então eu vejo por esse lado, né? Não existe uma explicação. Os cabelos longos ou curtos não vão interferir, tá? O que a gente pede muitas vezes é para que, principalmente nas mulheres, a questão da tração, né? Tracionar o cabelo realmente pode levar a uma perda dos folículos por tração. Então, nas mulheres, pela questão do cabelo comprido, amarram muito, fazem um rabo de cavalo, usam muita tração, né? E isso pode realmente danificar as unidades foliculares e aí sim levar a um tipo de alopecia. Não existe relação entre a calvície e outros tipos de doença. O que o cirurgião deve estabelecer se aquela calvície é de origem androgenética ou se existem outras doenças que estão levando à perda dos cabelos. Não é apenas a calvície que leva à perda dos cabelos, existem outras doenças, outras razões que o indivíduo pode ficar calvo. É o exemplo da quimioterapia, né, que existe a perda do cabelo durante a fase de tratamento com quimioterapia. Depois, uma vez cessada o tratamento, os cabelos voltam a crescer. Então, essas diferentes situações devem ser analisadas antes de que o paciente possa, realmente é o caso de transplante capilar. Existe a calvície em mulher, chamada alopecia padrão feminino. A mulher, também as causas são as mesmas do homem, a característica genética e hormonal, mas a mulher desenvolve um padrão de perda de cabelo diferente do dos homens, né? Mas existe. Como o transplante capilar, ele é talvez uma das especialidades dentro da cirurgia plástica que mais progrediu nos últimos anos, né? E a calvície acomete centenas de milhares de pessoas. Se você for dar uma volta na Praça da Sé, você vai encontrar uma banca lá com ervas e milagrosas, mas porque realmente as pessoas não desejam a calvície. A maioria das pessoas não querem se tornar calvas. Então, é mais fácil um tratamento milagroso do que se submeter a um tratamento sério, onde a pessoa tem que passar por uma cirurgia, né? Todo mundo prefere uma varinha mágica para resolver os problemas, mas infelizmente não é o caso. O que nós temos de verdade é um tratamento sério, objetivo, com base na ciência, nos estudos, e comprovadamente eficaz. Eu desaconselho a iniciar tratamentos sem orientação médica, que eventualmente podem até piorar o quadro, né? Eu acho que sempre procure seu médico e ele vai orientá-lo de uma maneira correta.